Pessoal, tudo bem? Sérgio Sorrentino aqui em mais um episódio da série Diagnóstico Empresarial e hoje a gente vai falar sobre o risco invisível da falta de governança. Você já pensou assim? Somos uma empresa ágil, aqui as decisões são rápidas, super rápidas, mas na prática as decisões são tomadas no improviso, falta de critérios claros, conflito entre a liderança, mudanças constantes de decisões, de direção. Isso tudo parece agilidade, mas vira risco estratégico na sua organização. E o problema geralmente não é falta de liderança. Sabe o que que é? Falta de governança. Vamos entender um pouco melhor sobre como é essa governança para que você evolua a sua gestão na sua empresa? Vem aqui comigo hoje, vamos ver. Se você tem hoje grande parte das decisões da sua empresa tomadas de forma informal, você não tem uma estrutura de governança estabelecida na sua empresa. Essas decisões dependem de pessoas certas estarem presentes, você não tem um modelo de governança efetivo. Se você tem falta de critérios claros para decisões, ou seja, um dia toma uma decisão de um jeito, no outro usa outros modelos para tomar decisão, você não tem uma governança estabelecida na sua empresa. Você tem conflitos frequentes entre as suas áreas, você pode ter certeza que você tem um problema de governança na sua organização. Isso gera impacto para você? Com certeza. Vamos entender os financeiros, porque isso toca no nosso bolso? Primeiro impacto: decisões estratégicas inconsistentes, sem governanças claras, podem mudar frequentemente. Isso afeta o quê? Investimentos, projetos estratégicos e direcionamento do negócio, afetando seu bolso. Por quê? Porque o dinheiro que você investiu em alguma coisa foi despriorizada porque você mudou a sua estratégia. Então, a sua governança não sendo efetiva, você está perdendo dinheiro. Segundo, conflitos internos. Se existir essa divergência de liderança, você vai ter o quê? Disputa por orçamentos, diversidade de prioridades, decisões contraditórias entre os gestores. E adivinha o que que impacta? De novo, impacta o seu bolso. Terceiro, eu vou ter um risco empresarial mais alto. A governança existe para reduzir o risco. A partir do momento que eu não tenho a governança, o meu risco é mais alto, significa que eu estou mais propenso a ter um gasto maior financeiro. As estruturas de governanças corporativas ajudam organizações a melhorar qualidade de decisões e reduzir os riscos estratégicos. Então, se você não tem governança, você toma decisões precipitadas, faltas de controle e erros estratégicos. Mexeu no bolso, né? Todos esses pontos que eu falei, a gente está mexendo no bolso nosso. Nós, empreendedores, nós, empresários, se eu não tiver definido um modelo de governança para minha empresa, você pode ter certeza que você está perdendo dinheiro. Como resolver isso? Primeira coisa que a gente precisa entender sobre governança é que governança a gente não pode confundir com burocracia. Burocracia é aquela questão que parece que você está procrastinando as coisas para serem feitas. Isso não é governança. Governança tem que ser algo efetivo, mas não burocracia. Na realidade, a governança bem estruturada, ela aumenta a velocidade de decisões. A burocracia diminui. Como é que a gente faz? Se as centralizações são excessivas no fundador, você está sobrecarregando a pessoa. Né? Se você tem falta de ritos de gestão, rituais de gestão, você está cada vez mais aumentando o risco. Né? Então, se você não tem, por exemplo, reuniões periódicas de estratégia, reuniões semanais de acompanhamento, mensais de indicadores, diárias juntas, você está com um problema de gestão. Esse modelo novo de governança executiva que eu falei que não é um modelo burocrático, o que que acontece? Elas são utilizadas em empresas mais maduras adotam esse modelo de gestão como governança executiva. Governança significa estruturar as decisões importantes que precisam ser tomadas dentro da organização. E aí que eu vou voltar de novo em alguns conceitos que eu já falei anteriormente. A gente precisa ter uma estratégia definida, que a partir daí eu desdobro isso para minha operação, e a partir daí eu consigo montar uma governança de como que eu vou gerenciar a minha empresa como um todo, de forma integrada, mas com um objetivo comum. Isso é governança, não é burocracia. Né? Então, quais são esses
quais são esses pilares? Quais são alguns dos pontos principais dentro dessa governança executiva? Primeiro, definição clara de papéis decisórios. Quem decide o quê? Qual é o poder que cada etapa tem dentro do processo decisório? Isso é o primeiro ponto. Segundo, eu preciso ter uma estrutura de reuniões de gestão. Então, vou dar um exemplo aqui bem claro. Minha reunião operacional, ela pode acontecer diariamente dependendo do tipo de operação. Minha reunião operacional pode acontecer semanalmente, dependendo do tipo da minha operação. Agora, quando eu começo a entrar dentro de outras áreas juntos, talvez eu tenha que fazer uma reunião gerencial que seja mensal, porque aí sim, cada área traz os seus indicadores operacionais para que numa reunião gerencial a gente consiga acompanhar como foi. E depois da gerencial, a cada uma vez por mês, eu posso fazer uma reunião executiva para poder acompanhar os indicadores. E os indicadores são claros para todo mundo, porque a gente desdobrou da estratégia para o operacional. Fazendo esse desdobramento do estratégico para o operacional, eu sei exatamente como que a minha operação, aquele indicador da minha operação, afeta o meu negócio estratégico, o meu indicador estratégico. Então você vê que está tudo relacionado, e a partir do momento que eu tenho essa governança estabelecida, esse modelo, esse rito de gestão estabelecido, fica claro para todo mundo o caminho que todos estamos seguindo. E aí fica fácil a gente tomar decisões dali para frente. Então, essa é a importância da estrutura das decisões, né? Sim, vamos falar de indicadores que tem que suportar todas essas questões de decisões, que eu já falei no outro episódio aqui. E sim, fica muito mais simples, porque eu tenho transparência em toda e qualquer decisão tomada. Todo mundo vai ter uma visão real de onde a gente está caminhando, de onde a empresa está indo. Então, eu tenho clareza organizacional, alinhamento entre áreas. Isso facilita muito. Por quê? Porque aí a gente tem toda a gestão efetiva dentro da empresa. A falta de governança é um risco invisível dentro da empresa. Ela gera decisões inconsistentes, conflitos internos, desperdícios de recursos, risco estratégico. Empresas que evoluem sua gestão, elas estruturam uma governança executiva. E aí fica claro quem decide, quais são os processos, o alinhamento estratégico, o caminho que eu estou seguindo e todos da empresa vão por o mesmo caminho, buscando o mesmo objetivo. Tá gostando desse conteúdo? Me acompanha aqui nas redes sociais, ativa o sininho para você receber a próxima notificação a respeito aí do nossa série Diagnóstico Empresarial. E se tiver alguma dúvida, deixa seu comentário aqui. Forte abraço, valeu, tchau, tchau.